Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas e comentários do estudo 42 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 22 a 28 de dezembro. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. O tema do estudo 42 é Como orar a Jeová de coração. Tem como base o Salmo 119, verso 145, que diz: Clamo de todo o coração, responda-me, ó Jeová. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos ver como as orações registradas na Bíblia podem nos ajudar a conseguir orar de coração. Parágrafos 1 e 2, pergunta A. Por que pode ser difícil abrir nosso coração para Jeová? Resposta: pode ser difícil porque às vezes nossas orações parecem repetitivas ou oramos com pressa por causa da correria do dia a dia. Também podemos achar que não merecemos o privilégio da oração e não conseguimos falar sobre nossos sentimentos mais profundos. Parágrafos 1 e 2, pergunta B. Como sabemos que Jeová presta atenção às nossas orações? Resposta: sabemos disso porque o nosso próprio Pai Jeová nos garante, na sua palavra Bíblia, que ele ouve o pedido dos mansos e presta atenção a cada palavra, pois somos importantes para ele. Pergunta do parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo? Resposta: neste estudo vamos ver as respostas das seguintes perguntas. Por que podemos orar a Jeová sem medo? Como podemos fazer orações de coração? Como as orações registradas na Bíblia podem nos ajudar a fazer isso? E o que podemos fazer se estamos tão angustiados que não conseguimos expressar nossos sentimentos para Jeová? Primeiro subtítulo do estudo: Ore a Jeová sem medo. Pergunta do parágrafo 4. O que pode nos ajudar a orar a Jeová sem medo? Temos aí como base o Salmo 119, verso 145. Resposta: o que pode nos ajudar é entender que Jeová é o nosso amigo leal que quer o nosso bem. Quando lembramos disso, ficamos à vontade para contar o que pensamos e sentimos. Pergunta do parágrafo 5. Por que não devemos ter vergonha de orar, mesmo quando cometemos erros? Resposta: porque Jeová quer e até mesmo convida os que cometeram pecados graves a orar e desabafar com ele. Portanto, não devemos deixar que um ponto de vista negativo nos impeça. Assim como um piloto não deixaria de falar com a torre de controle por ter errado, nós também não precisamos ter medo de abrir o coração para Jeová quando erramos. Segundo o subtítulo do estudo, o que vai nos ajudar a abrir o coração para Jeová? Pergunta dos parágrafos 6 e 7. O que pode nos ajudar a orar de coração? Dê um exemplo. E veja também a nota. Resposta: algo que pode nos ajudar é meditar nas qualidades de Jeová. Quanto mais paramos para pensar nas qualidades de Jeová, mais fácil fica contar para ele tudo o que pensamos e sentimos. Por exemplo, Cristine, que tinha um pai violento, achava difícil ver Jeová como pai. Mas, por meditar no amor leal de Jeová, ela teve plena certeza de que ele nunca a abandonaria. E isso a ajudou a orar de coração e falar sobre suas maiores alegrias e tristezas. Pergunta dos parágrafos 8 e 9. Com base no exemplo de Aliska, por que é bom pensar no que dizer antes de orar? Resposta: antes de orar, podemos refletir sobre nossos problemas, sobre a necessidade de perdoar ou sobre novos desafios. Também podemos seguir o modelo de Jesus e incluir pedidos sobre o nome, o reino e a vontade de Jeová. Conforme vimos no exemplo de Aliska, isso é bom porque nos ajuda a ficar mais calmos e tranquilos. Pergunta do parágrafo 10. Por que é bom orar sem pressa? Veja também as imagens. Resposta: porque orar sem pressa nos ajuda a expressar tudo o que sentimos e pensamos. Além disso, conforme vimos aqui no exemplo de Elijah, marido de Aliska, quando fazemos orações sem pressa e mais longas, isso fortalece nossa amizade com Jeová. Esse conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 10 mostra um irmão sentado à mesa, meditando antes do sol nascer.
Sobre a mesa há uma Bíblia aberta e ele está segurando uma xícara de café. Depois do sol nascer, ele continua sentado à mesa fazendo uma longa oração. A legenda diz: encontre um horário e um lugar para você orar sem pressa. Terceiro subtítulo do estudo: medita em orações profundas registradas na Bíblia. Pergunta do parágrafo 11. Por que vale a pena meditar em orações profundas que encontramos na Bíblia? Veja também o quadro Você se sente como eles? Resposta: porque quando vemos na Bíblia como os servos fiéis expressavam seus sentimentos mais profundos, isso nos motiva e nos ajuda a também encontrar novas maneiras de se expressar e abrir o coração para Jeová, principalmente quando observamos que a maioria deles passaram por situações semelhantes às nossas. Pergunta do parágrafo 12. Em que perguntas podemos pensar quando estivermos meditando em uma oração registrada na Bíblia? Resposta: podemos pensar nas seguintes perguntas. Quem fez essa oração e o que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Eu consigo me identificar com o que ela disse? Que lições posso aprender com essa oração? Pergunta do parágrafo 13. O que podemos aprender da oração de Ana? Temos aí como base 1 Samuel 1, 10 e 11 e veja também a imagem. Resposta: observamos no relato que quando Ana fez essa oração, ela estava enfrentando dois grandes problemas. Ela era estéril e a outra esposa do marido dela não a deixava em paz. Mas mesmo assim, ela orou sem pressa e abriu o coração para Jeová. Consequentemente, Jeová ouviu sua oração e lhe deu um grande alívio. Aprendemos com isso que quando lançamos nosso fardo sobre Jeová, contando para ele todos os nossos problemas e como nos sentimos, também podemos ter alívio da parte de Jeová. E esse conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 13 mostra a Ana muito triste com a cabeça baixa, enquanto Eucana brinca com dois de seus filhos. Ao fundo, Penina sorri ao segurar seu filho recém-nascido. No centro, em destaque, está Ana, chorando enquanto abre o coração para Jeová em oração. À direita, o sumo sacerdote Eli está sentado com os braços cruzados, encarando Ana. A legenda diz: Ana era estéril, e a outra esposa do marido dela não a deixava em paz. Então ela abriu o coração para Jeová em oração. Parágrafo 14 pergunta A. O que mais podemos aprender com o exemplo de Ana? Resposta: sabemos que nesse velho sistema, enquanto o reino de Deus não vir, os nossos problemas nunca vão desaparecer por completo. Mas algo a mais que podemos aprender desse exemplo de Ana é que quando nos concentramos no que Jeová faz e continua fazendo para nos apoiar, isso nos ajuda a continuar perseverando com alegria ao enfrentar dificuldades. Parágrafo 14, pergunta B. O que ajudou Ana a melhorar suas orações e o que aprendemos disso? Veja a nota. Resposta: o que ajudou Ana a melhorar suas orações foi meditar nas Escrituras. Observamos aqui na nota e nos textos que em sua oração ela usou palavras parecidas com o que Moisés tinha escrito, comprovando realmente que ela tirou tempo para meditar e observar algumas orações de servos do passado. Então isso nos ensina a importância de também estudarmos e meditarmos nessas orações contidas na Bíblia, para que assim, conforme vimos no parágrafo anterior, aguçemos, por assim dizer, o nosso sincero desejo de expressar e abrir o coração a Jeová. Pergunta do parágrafo 15. O que podemos fazer quando nos sentimos como o profeta Jeremias? Temos aí como base Jeremias 12:1. Resposta: observamos no relato que quando o profeta Jeremias viu que muitas pessoas más pareciam ter uma vida boa e feliz, ele ficou desanimado. Mas mesmo assim, ele abriu seu coração a Jeová em oração e contou todas as suas frustrações sem acusá-lo de injustiça. Dessa forma, Jeová mais tarde corrigiu os rebeldes e aumentou sua confiança. Então, da mesma forma, quando tivermos esses mesmos sentimentos, podemos falar abertamente com Jeová sobre as nossas frustrações, confiando que no tempo certo Jeová vai corrigir todas as injustiças que acontecem à nossa volta. Pergunta do parágrafo 16. O que podemos aprender da oração de um levita que não podia adorar no templo? Temos aí como base o Salmo 42, 1-4, e veja também as imagens. Resposta: vimos aqui que o levita escreveu o Salmo 42, mostrando sua tristeza por não adorar no templo. Mas mesmo assim, ele orou a Jeová e conseguiu perceber que ainda tinha outras oportunidades para louvar a Jeová. Além disso, ele também tirou tempo para pensar em como Jeová estava cuidando dele. Então, da mesma forma, se estivermos presos por causa de nossa fé ou tivermos uma doença que nos impede de sair de casa, devemos derramar nosso coração e contar para Jeová o que estamos sentindo. Dessa forma, assim como o levita, isso também pode nos ajudar hoje a entender melhor os nossos sentimentos e a ver as coisas de outro ângulo.
E esse conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 16 mostra à esquerda um levita fazendo uma oração fervorosa no deserto, e à direita um irmão numa cama de hospital orando com uma Bíblia aberta em seu colo. A legenda diz: o levita que escreveu o Salmo 42 derramou o coração para Jeová. Quando contamos para Jeová tudo o que estamos sentindo, podemos ver as coisas de outro ângulo. Parágrafo 17, pergunta A. O que podemos aprender com a oração de Jonas? Temos aí como base Jonas 2, 1 e 2. Resposta. Jonas orou na barriga do peixe, certo de que Jeová o ouviria. Ele usou expressões dos Salmos, mostrando que conhecia bem esses textos. Então aprendemos com isso que é bom decorarmos alguns textos da Bíblia. Assim, quando orarmos em situações difíceis, podemos lembrar deles e ser consolados. Parágrafo 17, pergunta B. Por que é bom decorar certas passagens da Bíblia, como trechos dos Salmos? Veja a nota. Resposta. Porque esses salmos, além de nos ajudar a ser gratos a Jeová, também nos ajuda a enfrentar dificuldades nos dias atuais. Quarto e último subtítulo do estudo. Continue fazendo orações que o aproximem de Jeová. Pergunta dos parágrafos 18 e 19. Que garantia Romanos 8, 26 e 27 nos dá? Dê um exemplo. Resposta. Nos dá a garantia de que mesmo quando não conseguimos explicar nossos sentimentos em oração, o Espírito Santo vai nos ajudar e interceder por nós. Por exemplo, vimos aqui que Helena, que mora na Rússia, foi presa por orar e ler a Bíblia, e por isso ficou muito angustiada a ponto de não conseguir orar. Mas mesmo assim, ela se sentiu consolada por lembrar que Jeová a ouvia e estava atento aos seus sentimentos. Pergunta do parágrafo 20. Quando estamos ansiosos, como podemos preparar nossa mente para orar? Resposta. Para preparar nossa mente, podemos escutar o áudio de alguns salmos e também tentar escrever o que estamos sentindo, assim como Davi fez. Pergunta do parágrafo 21. Por que podemos orar a Jeová de todo o coração? Resposta. Porque Jeová é o nosso melhor amigo e sempre estará ao nosso lado. Ele entende nossos sentimentos antes mesmo de falarmos. E conforme vimos durante todo esse estudo, ele quer nos ajudar e fica muito feliz quando oramos com confiança. Maravilha, queridos irmãos. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Como responderia? Primeira pergunta de recapitulação. O que pode ajudar você a orar a Jeová sem medo? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4 e 5. O que pode nos ajudar a orar sem medo é entender que Jeová é um amigo leal que quer o nosso bem. Ele convida até mesmo os que cometeram pecados graves a orar. Além disso, devemos lembrar que mesmo quando erramos, Jeová escuta a nossa oração e nos ajuda. Então, não precisamos ter vergonha de abrir o nosso coração a Ele. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Que passos podem ajudar você a abrir o coração para Jeová? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 6 a 10. Vimos pelo menos 3 ajudas nesse estudo. A primeira, medite nas qualidades de Jeová. Quando meditamos no seu amor leal, isso dá certeza de que Ele nunca nos abandona. Segunda, pense no que vai dizer antes de orar, organizando os pensamentos para falar com clareza. E a terceira, ore sem pressa, escolhendo um momento tranquilo para expressar tudo o que sente e assim fortalecer sua amizade com Jeová. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Por que é bom meditar em orações profundas que encontramos na Bíblia? E a resposta está no parágrafo 11. Porque quando vemos na Bíblia como os servos fiéis expressavam seus pensamentos mais profundos, isso nos motiva e nos ajuda a também encontrar novas maneiras de se expressar e abrir o coração para Jeová. Principalmente quando observamos que a maioria deles passaram por situações semelhantes às nossas. Amados irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo 42 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 22 a 28 de dezembro. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal e esperamos que possa ser de grande ajuda na sua elaboração de respostas. Incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um hypar. Também lembrando aos irmãos que todas essas respostas preparadas estarão disponíveis no primeiro e segundo comentário fixado abaixo desse vídeo para que vocês possam copiar. Para aqueles que não conseguirem copiar, tirem prints, fotos da tela do celular, que também dá certo. Dessa maneira, vocês vão conseguir obter as respostas. Também deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, amigos, familiares, e se ainda possível, como outros irmãos têm feito, se quiserem ajudar o nosso canal, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Estas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até mais nos próximos vídeos.